Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Quero, antes de ler o texto, agradecer mais uma vez ao pastor Sérgio, pastor Marcos Del Rey, a todo este ministério, a igreja, pelo convite e a oportunidade, ao pastor Franklin, toda a coordenação jovem, por me dar o privilégio de mais uma vez fazer parte da vossa história. Quero agradecer a Deus pelas vossas vidas. Quero fazer menção de gratidão ao Jackson Robson, que, representando todo vós, tem tratado de mim de uma forma excepcional, e deixo registrados os meus agradecimentos. Eu quero ler na primeira carta do apóstolo Pedro, por favor, capítulo 2, versículo 9. É um texto que nós sabemos de cor salteado, quando ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Queridos, tomando por base esse texto, eu quero falar-lhes da responsabilidade que nós temos como a geração odierna de mantermos o triunfo, de mantermos a chama acesa. Ontem eu falei acerca de como Cristo conseguiu triunfar diante do pecado e da morte. E os irmãos hão de convir que foi morte de cruz. Por isso que o apóstolo Paulo, aos Filipenses, ele diz que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então resolveu Deus lhe dar um nome que é sobre todos os nomes, e ao seu nome todos os joelhos se dobrará. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos hão de convir que a morte de Jesus, ela foi algo que chamou a atenção nos seus dias, e morte de cruz. A história diz que os gregos repudiavam a cruz. Os romanos aderiram à morte de cruz como punição para algumas classes de pessoas, entre elas ladrões, escravos e revoltosos vencidos. É aqui que eu quero ater a minha mensagem esta noite: revoltosos vencidos. Então, a cruz não era simplesmente para o sofrimento, mas a cruz trazia uma mensagem ameaçadora, pois os irmãos hão de convir que no tempo de Jesus, a Bíblia chama de mestre, e outros também eram mestres. O contexto dominante, tanto no âmbito religioso como político, eram centrados em dois grupos principais: saduceus e fariseus, e junto a eles agregavam o sinédrio, que era o poder judiciário, como também os escribas, que era o poder da formação, os intérpretes da lei, os formadores de opiniões, no linguagem atual, os teólogos. Então, nestes homens estavam o poder, eles eram detentores do poder, porque o governador ou imperador romano, através do seu procurador Pôncio Pilatos, eles
deram poder aos judeus de manter a ordem pública, e como os romanos, quando conquistavam nações, províncias, eles não interferiam no costume destas províncias, então os judeus tinham a liberdade de manter a sua cultura, a sua religião, desde que a ordem pública fosse conservada. A ameaça, se o sumo sacerdote e os agregados, os detentores do poder, não aniquilasse a ordem pública, ele seria, se não mantivesse a ordem pública, perderiam as suas funções, os seus cargos. Então os irmãos hão de convir que é por isso que Gamaliel, em Atos capítulo 5, ele traz uma história que era real, que apareceu um homem importantíssimo, chamado Teudas, que não aceitava os impostos e o poder, como os religiosos tinham o poder. Então ele se levantou contra, e 400 homens se juntaram a ele, revoltosos. Então eles mataram Teudas, e os 400 se desfizeram, tornaram-se nada. Seguinte, ele cita outra façanha, um homem chamado Judas o Galileu, também juntou muita gente a ele e não aceitou. Judas foi morto, e os 400, ou as pessoas que o seguiam, também se desfizeram. Qual era a tese? É porque no contexto da época, como ainda hoje, mas de uma forma muito obediente e ferrenha, quando um mestre, quando um líder formava um grupo, e esta era a função de que este grupo defendesse, praticasse a sua tese, os seus ensinos, e sobretudo que depois da sua partida fosse igual a ele ou melhor do que ele. Então o sistema, quando aniquilava um líder, ele aniquilava de uma forma ameaçadora, para que os seus seguidores ou discípulos não tivessem coragem de prosseguir com a tese ou os ensinos do seu mestre. Por isso que Roma adere esta prática da morte de cruz. Por exemplo, quando Jesus é posto na cruz, havia uma ameaça. Vejam que foi tão bem feita, porque a Bíblia diz que todos os detentores do poder, saduceus, fariseus, escribas e sinédrio, se uniram. João capítulo 7 diz que eles se reuniram depois que Jesus ressuscitou Lázaro, que era algo que eles não acreditavam, e isso atraiu multidões. O povo estava aceitando a mensagem de Jesus sem a pregação, era só olhar Lázaro, e a Bíblia diz que o povo aceitava a mensagem de Jesus, e isso preocupou, porque a Bíblia fala de multidões, e estas multidões atraía, mexia com a ordem pública, e isto colocava-os em risco se eles não controlassem. Por isso que João registra que eles fizeram uma reunião urgencial para tratar esse assunto e decidiram: prender ele não vai adiantar, só tem um jeito de parar a sua mensagem, é matá-lo. E João diz que a partir daqui procuravam-o não mais para prendê-lo, mas para matá-lo, e resolveram matá-lo de cruz, porque a cruz dizia esta mensagem. Quando Jesus foi pendurado naquela cruz, a mensagem era para os seus seguidores: se vocês continuarem falando, ensinando o que ele ensinou, vão morrer do mesmo jeito que ele morreu. E segundo Cícero, um escritor romano, e outros escritores, dizem que este era o pior tipo de morte que um ser humano era submetido. Então vejam que isso foi tão certo que quando Jesus foi preso, os discípulos o abandonaram,
Só 2, que eram mais íntimos, acompanharam a prisão, mas de longe. E um dos íntimos, naquela noite, disse que não era crente por 3 vezes. E na última vez, espraguejou para mostrar que não era crente. Então, quando eles mataram Jesus, foi um triunfo de vitória. E a perspectiva era que o evangelho, que é o conjunto de ensino, ou dos ensinos que Jesus ensinava e preparou os seus discípulos, consequentemente a igreja ia parar. Então, quando Jesus morre, o assunto do momento era esse. Se fosse hoje, diria, viralizou, bombou nas redes, porque em todos os lugares se ouvia, era isso. E a Bíblia fala que Jerusalém estava lotada de muitas pessoas religiosas de 17 nações. Então, era a morte o assunto principal, era o que falava. Com 3 dias após, como eu falei ontem, Jesus ressuscitou. E Jesus vai aparecer aos seus discípulos. E quando ele aparece, ele vai recuperar um por um. Quem havia se desviado, ele trouxe de volta. Quem estava desistindo, ele estimulou. E quem já estava perdido, ele resgatou, exceto Judas, que suicidou. E ali ele prepara os seus discípulos para enfrentar o que viria, mas que continuassem sendo suas testemunhas. Vejam que as primeiras pessoas que foram testemunhas da ressurreição de Cristo não foi Maria Madalena, foram os soldados. Soldados estes, representantes dos poderes dominantes, que estavam vigiando o túmulo, com medo dos discípulos roubarem o corpo de Jesus. Então a Bíblia diz, São Mateus relata, que quando os anjos desceram e o terremoto aconteceu, os soldados ficaram como que estavam anestesiados, desmaiados. E quando recuperaram a força, correram direto para os principais sacerdotes, a diretoria do judaísmo, e contaram-lhes tudo o que havia acontecido, que Jesus ressuscitou, estava vivo. E, pasmem, eles acreditaram de uma contundência tamanha que uniram forças para que esta notícia não fosse espalhada. Vejam que eles acreditaram tanto que a Bíblia diz que eles deram dinheiro, muito dinheiro, aos soldados para não falar esta verdade, mas que propagassem que enquanto eles dormiam, os discípulos entraram no sepulcro e roubaram o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que, protegidos pelos principais sacerdotes, os soldados pegaram o dinheiro e espalharam em toda Jerusalém que Jesus continuava morto. Ou seja, vejam que Jerusalém estava repleto de pessoas do mundo todo. Então, a notícia principal que iria ganhar o mundo era essa: Jesus morreu. Aquele que se dizia foi morto, e os discípulos roubaram-lhe o corpo e esconderam. Então os soldados começaram a divulgar, e o pior, eram representantes do poder político, que era o império, religioso, o judaísmo, acadêmico, que eram os escribas, e judiciário, que era o sinédrio. Eles estavam com a autoridade desses poderes para divulgar a mentira. Enquanto partida, Jesus renova os seus discípulos, dizendo-lhes: fiquem em Jerusalém, aonde tudo aparentemente deu errado, até que do alto sejais revestidos do poder. A virtude do Espírito Santo virá sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas. Aleluia. Vejam, o processo não era fácil,
Porque enquanto o outro lado divulgava que Jesus estava morto, amparado por todo o poder, agora Jesus diz aos seus discípulos e os agregados que propagassem que ele estava vivo, foi para o céu e ia voltar. Qual era a contrariedade? Era que todo o poder estava do outro lado, e para ser testemunha era difícil, porque estavam ameaçados, eram semi-analfabetos e analfabetos no contexto da lei, não tinham cultura e eram povinho, era periférico, eram do interior, eram em sua maioria, eis aquilo, eis só pessoas que vieram de uma vida pregressa. Então não era fácil. Porém, 10 dias depois que Jesus vai aos céus, o Espírito Santo vem. Agora olha os adjetivos dele. Quando a Bíblia diz que o Espírito entra no cenáculo com um barulho de um vento impetuoso, veemente, e enche toda a casa, foram vistas línguas repartidas como de fogo, e essas línguas eles anunciavam as virtudes de Deus, as virtudes daquele que os tirou das trevas para a luz. A Bíblia diz que eles não falavam asneiras, eles falavam e louvavam as maravilhas de Deus. Então o estrondo, o barulho foi tão grande que tomou as ruas de Jerusalém, e ouviram-lhe. E quem ouviu eram pessoas que estavam visitando Jerusalém por ocasião do Pentecoste. Então eles ouviram e disseram: de onde vem este barulho? O que chamou a atenção era que o barulho enaltecia as virtudes de Deus. Eles religiosos foram impactados e disseram: está vindo de lá de cima do cenáculo. Mas quem está lá? Eles disseram: são os galileus, os seguidores do Jesus que morreu. Então eles disseram: mas eles não são analfabetos, ignorantes, e como eles estão falando na língua do nosso próprio país, cerca de 17 nações, isso tem coisa diferente, vamos nos aproximar. Quando eles se aproximaram, a Bíblia diz que eles foram impactados pelo que viam e ouviam de lá de dentro dos ignorantes. Então alguém disse: eles estão embriagados, estão cheios de vinho, eles não merecem nem ser crente. Ou seja, na nossa linguagem, aí imagina o que acontece, o que nenhum pastor faria, nenhum ministério tinha feito. Um crente que pouco mais de 50 dias tinha dito que não era mais crente, desculhambou, usou palavrões, que não conhecia Jesus, agora restaurado, cheio do Espírito Santo, quando ele ouve aquilo, ele não aguenta. Era Pedro. Ele diz: quem vai pregar hoje sou eu, vou mostrar que não tem ninguém bêbado aqui. Isso é o poder de Deus que caiu sobre nós. Ele vai e prega uma mensagem simples, que talvez nós não pregássemos hoje, a mensagem da cruz, do poder e da ressurreição. Ele nem faz o convite, nem termina a mensagem, já tem quase 3.000 pessoas aceitando a mensagem de Jesus. Vejam que foi poder, e o que impactava era a classe das pessoas. Não tinham cultura, não tinha leitura à altura da lei, e foram impactados. A partir daí não chamou a atenção dos detentores do poder, porque movimentou Jerusalém, mas foi oratória, foi mensagem, foram palavras. O que impacta é que tinha na porta chamada Formosa um jovem homem de cerca de 40 anos, e a este estava a maldição. A lei e os detentores religiosos colocaram restrições. Ele não podia entrar no templo porque era coxo. Então era conhecido da cúpula
e de um membro comum do judaísmo. E na hora, 3 horas da tarde, era a oração que juntava muita gente, lotava o templo. Toda a cúpula ia para o templo, orar, ler a lei e adorar. Porém, estava frio, porque estavam corrompidos. Então, cheios do Espírito Santo. O bolso vazio, mas o coração cheio do Espírito Santo. O bolso sem dinheiro, mas o coração cheio de Deus. Eles ainda estavam vocacionados ao judaísmo. Então eles vão para o templo. E quando vão passando na porta formosa, o homem pede uma esmola. Eles são diretos. Estamos lisos. Estamos sem moedas de prata nem ouro, mas o que temos vamos te dar em nome de Jesus. O que eu vou parafrasear, o que dizem que está morto e que nós escondemos o corpo, em nome desse Jesus vamos te dar. Levanta e anda, seja curado agora. A Bíblia diz que o homem duvida, ele repete, pega na mão do homem e o homem fica de pé. Este homem era adorador, era judeu, mas tinha restrição, não podia adorar. Então ele tinha tanto desejo que só ouvia o barulho dos louvores lá dentro, mas poder não caía. Então quando ele é curado, na ótica humana e da lei, era para ele ir para casa correndo, contar aos pais, contar aos vizinhos o que aconteceu. Estou curado. 2 homens cheios de Deus passaram, profetizaram, me ministraram sobre a minha vida e eu estou curado. Mas não, ele olha para a porta do templo e vê aberta, e eu creio que ele gritou: quero ver quem vai me segurar agora. Eu sei adorar, eu sei cantar. Então ele entra entre Pedro e João, e a Bíblia diz que ele já entra no templo cantando, adorando e louvando a Deus. E Pedro e João pregando a mensagem da ressurreição. Quando todos viram aquilo, foram compurgidos pelo poder do Espírito. E a Bíblia diz que dentro do templo do judaísmo, na cara das autoridades, quase 5.000 pessoas aceitaram a mensagem daquele que eles pregavam que estava morto. Agora agitou, agora chegou na cúpula, e a cúpula se reuniu. E não era cúpula, não era diácono, não era um genival. A Bíblia diz: o sumo sacerdote, os mais influentes, as principais autoridades, colocaram a culpa em Pedro e João e disse: traga-os para serem interrogados. Então o convocaram coercitivamente e eles foram. Quando chegaram, eles perguntam: convocamos vocês para vocês nos explicarem que em nome de quem esses milagres estão sendo feitos. A Bíblia diz que eles conheciam o homem e se dividiram. A liderança, a cúpula se dividiu, porque enquanto uma parte ficou com raiva, a outra dizia: rapaz, este Jesus está vivo mesmo, porque a gente conhece aquele rapaz e ele está pulando e dando glória até agora. Jesus está vivo mesmo. Mas eles não deram ouvidos, pegaram Pedro e ameaçaram. E Pedro diz: olha, nós não temos palavras, vocês nos convocaram por conta de um simples milagre feito a um homem pobre e a um simples homem, um simples milagre. Mas lembra daquele Jesus que Deus deu a vocês. Vocês rejeitaram, mataram, o crucificaram, que era a pedra de esquina, e vocês o sepultaram. Mas a morte não pôde segurá-lo. As cordas da morte foram quebradas e Deus Pai ressuscitou e Ele está vivo. E é no nome dEle que a gente faz estes milagres. É no nome dEle. Olha o desafio. É aqui que entra Gamaliel, porque a Bíblia diz que os líderes queriam matá-los. Aí Gamaliel diz: tire estes homens da sala por um instante, que eu vou dar uma palavra a vocês. O homem, o reitor, o principal mestre
dos escribas, um homem venerado por todo o povo, diz aos líderes: olhem, vejam o que vocês vão fazer a estes homens. Aí ele conta a história de Teudas e a história de Judas. Então ele diz: mas agora é diferente, agora a coisa mudou. Vocês tenham cuidado, porque se essa obra for de homem, ela vai acabar, não vai haver outra geração. Mas se for de Deus, vocês estão fritos, não vão parar e vão ter o perigo de contender com Deus, e vocês não terão vitória. A Bíblia diz que eles trouxeram de novo Pedro e João, chicotearam, açoitaram-lhes e ameaçaram-lhes, dizendo: vocês não podem continuar pregando nem ensinando neste nome. Soltaram-lhe, mas chicotearam. A Bíblia mostra que chicoteados, em vez de ir para casa, quando saíram do interrogatório, continuaram pregando a mensagem de Jesus. E Jesus, como vivo, todos os dias salvava, batizava no Espírito Santo. A chama estava acesa e as pessoas eram compungidas pelo poder de Deus. A geração que começou, aleluia, ninguém parava eles, ninguém ousava enfrentá-los. Aí foram pegar a lei, o intelecto, para parar essa chama, para parar esta geração. Porém, nomearam o jovem eloquente, discípulo de Gamaliel, top line, jurista, filósofo, homem que conhecia a lei de Moisés como ninguém, doutor Saulo de Tarso, com a autoridade do Sinédrio, com a autoridade sacerdotal, nomearam-lhe para parar aquela geração, aquela chama. Então ele entra arrebentando, e apostatas muito da fé, mas uma grande maioria não se entregava, continuava pregando o evangelho. E qual é o fim? O doutor Saulo não resiste. Quando em Damasco o poder caiu, a chama do evangelho chegou, ele disse: vou lá, se eles não desistirem, eu mato lá mesmo e eu prendo. Quando ele vai, eu acho lindo. Ele diz, quando eu ia para Damasco, Atos 26, salvo engano, ele diz: ao meio-dia é a hora que a ciência diz que o sol no seu centro, na sua coroa, atinge 2 milhões de graus Celsius. É o ápice da glória do sol. Ele diz: ao meio-dia desceu um brilho, uma luz do céu que brilhava mais do que o sol em toda a sua glória. E eu caí com o rosto em terra, e os soldados que vinham comigo, e do meio da luz apareceu e saiu uma voz gritando: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele só teve o direito de dizer: quem és, Senhor? Aí a voz diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Ele já entra em Damasco crente. Aleluia, aleluia, aleluia. A última aposta do judaísmo e do sinédrio e dos escribas não deu certo, se tornou crente e pregador do evangelho. Agora aquela geração vai ser perseguida. O evangelho é pregado nos gentios de Antioquia da Síria. A Bíblia diz em Atos que os gentios de Antioquia foram cheios do Espírito Santo, e a notícia chegou em Jerusalém que o Espírito Santo tinha descido e enchido os gentios de Antioquia. Então eles
comprovaram, é verdade, precisa de um pastor. Nomearam Barnabé para ser pastor de Antioquia, porque Barnabé era cheio de fé, cheio de Deus e bom. Mas quando ele viu o tamanho da igreja, povo e o poder que caía, ele temeu, volta para Tarso e vai procurar Paulo e diz: Paulo, agora eu sou pastor presidente de Antioquia e o poder está caindo lá, e você é o cara, Paulo, que vai coordenar comigo. Aí Paulo diz: eu já estava sabendo, porque Jesus já me chamou para isso, vamos lá. Quando ele chega em Antioquia, ele vai orar, vai jejuar e vai pregar o evangelho de liberdade, que não precisava se circuncidar. Pega o evangelho da paz, da liberdade, e enquanto ele pregava, o poder caía e a igreja enchia. Aí chegou a notícia no poder imperial: tem uma seita em Antioquia que está arrebentando, está pregando a notícia, a mensagem daquele homem que foi morto, revoltoso, vencido, e disse que ele está vivo. Aí o imperador manda o governador de Antioquia prender todos os cristãos daquela geração que ele pudesse parar. O governador vai prendendo crente, mas só que piora, porque quem era preso não desistia, pregava na cadeia e os detentos se convertiam. Agora tinha poder, tinha igreja dentro da cadeia e fora. Agora crescia, cada dia aumentava. O governador teve que mudar a estratégia. Com ordem imperial: vou matar para parar esta raça. Ele começa a matar os crentes, mas quanto matava, mais o número crescia. O imperador mandou dizer a ele: você desobedeceu a minha ordem, não está cumprindo. Ele disse: não, excelentíssimo senhor imperador, é que eu não sei o que é que esse povo tem. Que poder é este? Quando eu mato 4, já tem 8 assumindo o lugar. Quando eu mato 8, já tem 16 assumindo e aceitando esse Jesus. Foi muito sofrimento, mas aquela geração não desistia. Eles não paravam. Eram movidos pela aliança da cruz. Então os 3 primeiros séculos foram doloridos. Aí Pedro agora vai escrever as 5 províncias romanas na Ásia Menor. Eram 5 províncias dominadas por Roma, e a carta é escrita entre os anos 62 a 64. O que é que Pedro escreve? Motivação, perigo, tribulação, mas paciência, para não desistir. Porque nesta época aparecem os rumores que Roma pegou fogo, e Nero não assumiu a culpa quando viu que a sua estratégia deu errado. Então ele vai culpar os cristãos e sanciona que aonde nas províncias romanas e em Roma tivesse cristão, tinha que ser queimado, tinha que ser destruído pelo fogo para punir como incêndio de Roma. E se não desistissem, seriam queimados vivos. Vejam que Pedro sabe disso. Então ele vai estimular os irmãos a não desistir. Vejam que no capítulo 1 ele começa dizendo, em síntese: irmãos, não desistam. Na nossa linguagem, sejam santos como aquele que vos chamou é santo. Se vocês confiam nele, permaneçam santos. Aí ele diz: vocês não podem desistir, porque não foi com coisas corruptíveis que vocês foram resgatados ou comprados da vossa vã maneira de viver, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então ele diz: vocês são a geração escolhida por Deus, sacerdócio real, uma nação santa. Para quê? Para continuar anunciando a virtude daquele que vos chamou. Pasmem, pasmem. A história diz que começaram a queimar os crentes vivos. A história diz
que queimaram tantos crentes que faltaram lenhas para queimar crentes. Mas eles não desistiam. Aí, como falta lenha, Nero diz: pendura nos postes. E os crentes agora vão iluminar cidades. O fogo queimando e eles não desistiam. Eu estive pregando em Turino, na Itália, no congresso de missões. E o pastor, preguei sexta, sábado e domingo. E o pastor me convidou para segunda-feira dar um passeio, pastor Marcos, para me mostrar alguns pontos que os cristãos sofreram, mas não desistiram. Quando ele saiu de mim com o hotel, chegamos em um lago. E ele disse: Bento, eles queriam tanto parar os cristãos de falar de Jesus e apagar a chama pentecostal, que eles amarravam pedras pesadas no corpo dos crentes e ameaçavam: se vocês não desistirem, nós vamos jogar vocês no lago e vocês vão morrer afogados, porque as pedras puxarão vocês para baixo. Se vocês querem continuar vivos, parem de anunciar e renunciem, apostate-se da fé. Os irmãos preferiam ser jogados no lago. Mas não desistiam. Por muitos pontos passamos. Entardeceu. Ele disse: eu ia a Roma com você, mas não vai dar tempo. Aí ele disse: olha, Bento, o imperador quis dizimar os cristãos e mostrar que Jesus continuava morto. Então ele mandou preparar um lugar específico para comprovar isso. Mandou fazer um tacho bem grande, com a escada para subir, e depois da escada um corredor, tocha de fogo de um lado e tocha do outro. E mandou prender todos os cristãos que pudessem, que ele ia mostrar que esse Jesus estava vivo, morto, e se esses cristãos não desistissem, iam morrer. Então, quando chegou o dia, ele mandou que os soldados colocassem azeite inflamável dentro do tacho e mandou tocar fogo. A praça lotou de romanos para ver a certeza que Jesus estava morto e os cristãos que iam desistir ou morrer. Aplaudia o imperador, o ovacionavam e cantava louvores aos deuses de Roma. Quando o fogo estava no ápice e o azeite fervendo, ele deu ordem aos soldados: entrem nos buracos, tragam os prisioneiros. Se eles não desistirem, pode jogar no azeite. Eles puxavam os irmãos dos buracos, presos, amarrados um no outro, acorrentados, e ameaçava-os, praguejava-os e dizia: querem continuar vivos? Apostatem-se desta fé, parem de falar isto que vocês pregam, que este Jesus está vivo. Os irmãos queriam puxar, fazia força, diz o pastor, a história, eles puxavam a corrente para querer se soltar. Quando viu o fogo, eu perguntei, eles estavam com medo, pastor? O pastor disse: não, eles estavam tão cheios de Deus que um olhava para o outro e dizia: quem vai entrar lá primeiro sou eu. Eu quero ver Jesus primeiro do que você, mas eu não vou desistir. Eram jogados de dois em dois, acorrentados dentro do tacho. Quando eles caíam dentro do tacho, fazia barulho. Os romanos enlouqueciam, adorando os romanos, adorando os deuses de Roma. Então piorava, porque era de dois em dois. O pastor disse: Bento, de 15 a 20 minutos houve silêncio na praça. Os romanos pararam de cantar louvores, pararam totalmente e não falaram mais nada, e não aplaudiam mais o imperador. Silêncio total. Eu disse: o que é que houve? Ele disse: os crentes que foram jogados dentro do azeite, acorrentados, começaram a pular de dentro do tacho sem nenhuma queimadura, e as correntes quebradas. Quando eles viam, se calava, e os crentes pegavam na mão um do outro e saía correndo gritando: os deuses de Roma não valem nada, mas o nosso Jesus é Deus da água e é Deus do fogo, e Ele está vivo. Eles não desistiam.
continuava anunciando as virtudes. Não conseguiram parar. Século XII, século XIII, 1229. Agora já era o poder religioso. Vamos tirar a Bíblia dos leigos, para que eles não conheçam e não permaneçam pregando isso. Tem que obedecer os dogmas. Eles não obedeciam, preferiam a palavra e o Pentecoste e a chama. Tiraram a Bíblia. Aí levanta-se John Hus, escrevendo literaturas bíblicas. Queimaram John Hus, mas não pararam. A geração, uma ia e outra vinha. Diga para quem está ao seu lado: uma geração ia e a outra vinha. Século XVI, 1545, tentaram tirar o poder do sangue e da graça por meio de um lugar intermediário chamado de purgatório. Aí Deus levanta Martim Lutero com a reforma protestante e não param. Século XVIII, 1700, aparece o ícone do liberalismo teológico, Rudolf Bultmann, um filósofo intelectual, crânio, que defendia os interesses do liberalismo teológico. Ele vai impregnar na mente das pessoas que o Espírito Santo não interferia entre o homem e Deus. Então o seu objetivo era tirar a veracidade da Bíblia e dos milagres e do nosso credo. Ele dizia que do nosso credo a única coisa verdadeira era que Jesus padeceu na mão de Pôncio Pilato, mas continuava morto. Ele dizia que Jesus estava vivo pelo poder da nossa pregação. Ele quis comparar Jesus como um ícone da música popular, ou um famoso que morre, mas os fãs ainda dizem que ele está vivo. Ou seja, pode ir em qualquer túmulo destes astros que morreram, por mais famoso que fossem, que a lápide está lá, com data de nascimento e data de falecimento. Mas no de Jesus é diferente. No de Jesus eu tive o prazer de entrar. A única coisa que tem é as achaduras na montanha do Gólgota. Eu perguntei ao judeu o que quer dizer. Ele disse: isso é a prova que ele está vivo. É o terremoto que Deus deu, porque nem a terra aceitou, nem a terra ficou parada na sua ressurreição. Ou seja, Jackson não conta mais, Senna não corre mais Fórmula 1, Wildhausen não canta mais as suas músicas. Morreram, acabou, vamos esperar a ressurreição. Mas o meu Jesus e o teu não. Século 21, ele ainda batiza, ele ainda renova, ele ainda salva, ele ainda junta multidões para pregar e ouvir a sua palavra. 300 anos de frieza, o liberalismo teológico tomando conta. Século 20, 1904, um jovem adolescente de 13 anos, no meio da frieza espiritual, quando parecia que a igreja pentecostal estava se rendendo, ele procurou o pastor Evan Robert, o nome dele. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero incendiar minha geração. O pastor aconselhou e disse: vá orar, filho, e que Deus te ouça. 13 anos depois,
Quando ele completa 26 anos no país de Gales, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vem e enche ele, e por meio de um jovem que teve o propósito de 13 anos impactar a sua geração, o avivamento vem. Quebrando a lógica de Lundolfo Bulton, ele agora começa a pregar nas reuniões, e Jesus começa a batizar e salvar. A história diz que os cultos só tinha hora para começar, ninguém sabia a hora que ia sair da igreja. Os trabalhadores das minas de carvões passavam 24 horas trabalhando, largavam, nem tomar banho tomava, já ia para o culto para receber o poder de Deus, e é conhecido como um dos maiores avivamentos da história. Em um ano, quase 100 mil pessoas em um país pequeno aceitou o evangelho de Jesus, porque tinha alguém pregando as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Século 20, 1906, um jovem, os maiores avivamentos começaram por ele. Diga para quem está ao seu lado: os maiores avivamentos começaram pelos jovens. William Seymour, expulso da igreja em Los Angeles, porque pregou o Pentecoste no meio do racismo e da frieza, e era preto. Expulsaram o pretinho da igreja. A história diz que no segundo dia que ele chegou para pregar, a porta da igreja fechada. Um irmão teve dó e o levou para sua casa, e ele colocou no coração: Jesus, me usa para incendiar esta nação. Começou a orar, depois casou, e quando casou, a sua esposa pentecostal foi batizada primeiro que ele. Juntaram um grupo de irmãos e disseram: vamos orar, e nós só vamos sair quando o avivamento cair. Quando Jesus mandar o avivamento, passaram 3 dias trancados em um sótão, em uma sala. A história diz que no terceiro dia o avivamento caiu, e eles falavam tanta língua e se encheram tanto do poder que o sótão caiu, e eles caíram embaixo falando línguas estranhas. Ninguém se machucou. Quem passava pela rua aceitava Jesus e já começava a ser batizado com o Espírito Santo. Foi um avivamento tamanho que muitos anônimos, ignorantes, começaram a incendiar as suas cidades. Pessoas que não falavam bonito, mas quando pregava, enchia praças de ouvinte, e Jesus salvava e batizava. Os intelectuais, os doutores preocupados, diziam: não sei o que é que eles têm, os sermões são simples, não falam bonito, e procuraram, salvo engano, mudem para perguntar a ele: os seus sermões não são bonitos, o que é que você tem que atrai tanta pessoa para lhe ouvir? Ele disse: só tem um segredo, primeiro eu toco fogo em mim e depois vou incendiar os outros, esse é o segredo. Então diz para quem está ao teu lado: eu vou sair daqui pegando fogo e vou incendiar a minha geração. Este é o propósito dessa semana, jovem. Histórias dizem que muitos restaurantes fechavam ao meio-dia, porque o avivamento era tão grande que as pessoas, em vez de ir para o restaurante, ia no período de almoço orar, buscando um avivamento. Cidades que eram transformadas, cidade que ninguém
o povo parava de beber bebida alcoólica, parava de fumar. E qual era o motivo? Eles diziam: porque aqui passou um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aqui passou um crente cheio do Espírito Santo de Deus. E é conhecido como o avivamento da Rua Azusa. Século 20. Uma geração vai e a outra vem. Os nossos pais não tinham o que a gente tem. Não sentaram em cadeira malfodada. Não tiveram o privilégio de cantar numa orquestra tão bonita. Andavam, saíam para evangelizar. Estes dias eu estava pregando no interior do Ceará e uma irmã de quase 90 anos fez eu chorar contando a história. Ela dizia: pastor Genival, ainda jovem, quando eu passava pelas calçadas dos não crentes, e todos os crentes que passavam, eles lavavam as calçadas depois que a gente passava, porque nós éramos considerados como vermes. Muitas urinas de 5, 10 dias, os não crentes deixavam ela apodrecer. Quando os cristãos vinham evangelizar, eles jogavam no rosto, no corpo dos irmãos. Muitos irmãos entravam na igreja sangrando das pedradas que levavam, mas eles não desistiam. A perseguição, o sofrimento, mas o avivamento era perene. Começava o culto sem ter cantor famoso nem pregador, sem ter hino que emocionasse. Era o hino 15, era a harpa cristã, mas os nossos cultos terminavam debaixo de glória, porque não dependia do homem, não dependia do pregador nem da pregadora. Era que a gente já saía de casa chorando: Jesus está lá, Jesus está lá. Quando entrava na igreja, era como uma panela de pressão. Os nossos cultos, sem ter famosos, era difícil de terminar, porque quando terminava o culto, a Jesus continuava batizando e ninguém parava, era um barulho só. O pastor dizia: como é que a gente vai parar? Apaga a luz. Era que o fogo caía e a chama pegava. Quantas vezes eu não carreguei crente para casa no ombro e enchia o carro de mão, e não era vergonha, era a gente andando na rua e os não crentes correndo: eu quero, e a gente orava. Ei, olha para quem está ao teu lado e diz: a gente precisa restaurar, resgatar esta chama que está se perdendo. Senhores obreiros, não podemos deixar essa chama apagar. Eu estou recebendo muita reclamação, ou seja, questionamento, porque os nossos púlpitos estão frios e a igreja muitas vezes pega fogo. A história mostra que o fogo começa aqui e daqui vai para lá, e de lá toma a igreja. Quando nós não tínhamos muitos doutores e doutoras, quando nós não falávamos tão bonito, se via obreiros numa mensagem simples, pulando e cheio de Deus no púlpito. A chama não pode se apagar. O que a gente pode hoje é fazer muito mais do que eles fizeram, porque hoje nós temos tudo a favor. Eles não desistiam, movidos. Era uma geração indo e uma geração vindo. Agora olha para quem está ao teu lado, diga: chegou o século 21. Diga para ele: agora é a nossa hora, agora é a nossa vez.
estão falando, eu digo porque eu ando o mundo todo. Às vezes eu ouço vozes de pessoas da alta: Bento, por que tu ainda sua a camisa para pregar? Século 21. Tu chegou no ápice, segundo eles, abre aspas e fecha. Todo mês eu viajo para pregar fora do Brasil. Prego nas maiores convenções, dos maiores congressos. Então, Bento, é bonito, é chique, prega coach. Não sou contra, muito pelo contrário. É melhor tu usar o contexto psicológico, psiquiátrico. Porque pós-pandemia, Bento, a nova geração nem com lenço anda mais. O povo está precisando de alta ajuda. Eu só faço dizer: continua pregando do jeito que tu prega. Para de pular, para de falar línguas estranhas e prega a Bíblia. Não posso parar, eu tenho uma identidade pentecostal. Eu faço parte de uma geração pentecostal. Cadê a geração? Cadê a geração? Cadê a geração que ainda mantém o fogo aceso? Nós fomos abalados pela pandemia. E muitos céticos me ligavam: quero ver vocês agora, quero ver vocês na rua. Acabou, fechou as portas, nunca mais vocês vão se reunir. Eu digo: você está pensando que nós dependemos de parede, de rua para ser cheio? Enquanto vocês não acreditam, tem crente no banheiro pegando fogo, falando línguas estranhas. Tem crente na rua, tem crente nos hospitais, tem crente no trabalho, na faculdade. Tem crente aonde está? Pegando fogo. Perdemos amigos, parentes, lamentamos, mas fomos preservados, sobrevivemos. Diga para quem está ao seu lado: sobrevivemos para ser melhor do que o que a gente era, para fazer mais barulho do que o que a gente fazia. Esse negócio de da crente estar depressivo, pode até estar, tem cura, tem, mas o poder de Deus vai superando isso. Pelo poder do pentecostal vai superando isso. Tem muitos lugares que não se fala mais línguas estranhas. Os crentes estão chegando no culto como se estivesse numa reunião fúnebre. Não dá para mim não, vi. Eu venho de uma geração que muitas vezes, diante da palavra, falava tanto mistério que para a pregação da palavra o pastor mandava a gente para falar línguas estranhas no lado de fora, para não atrapalhar a mensagem. Hoje já tem igreja que dizem que isso é loucura. Pentecostais que pedem para não falar mais línguas estranhas. Por quê? Porque vai escandalizar os não crentes. E a igreja está depressiva. Pastor Genival, prega devagar. Não fala línguas estranhas, Bento. Mas eu louvo a Deus que eu estou na semana jovem. Estamos para 10. E aqui ainda fala, não fala? Aqui ainda pode, não pode? Se pode, deixa eu ver o barulho da geração pentecostal. Deixa eu ver o barulho da geração que sobrevive. Deixa eu ouvir o barulho da geração que foi escolhida, é santa, é chamada para anunciar.
Não era para eu estar aqui. Quando o Frank me ligou, eu tinha uma proposta para ganhar euro na Europa, para pregar uma mensagem por 1.000 euros. Ou seja, mas o coração queimou para eu estar aqui. E se eu estou aqui, eu não vou parar de falar a urgência de um poder pentecostal acender a chama. Eu sou o mesmo e eu não mudo. A minha unção está sendo derramada nesta igreja, em vidas aqui. Estou fazendo algo grande, esplêndido no meio desta geração. Assim diz o Senhor. Recebe agora, recebe renovo, recebe agora. Fique de pé, por favor. Geração eleita. Segundo os estudiosos, esta é a última geração. Se você puder, se você quiser, vira para esse crente que é íntimo ou do mesmo sexo que está perto de você. Prega comigo. Vira para ele assim como eu estou com o Frank. Pastor Frank, me ajuda aqui. Olha para ele, olha o olho, olha para mim não. Se você pode, você quer. E diga para ele, não estou nem aí. Quero nem saber como começou a semana jovem. Quero saber como você vai sair dela. Diga, vou sair pegando fogo. Vou sair voando faísca. Diga a ele, me faz um favor. Se a partir desta semana tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu não fazia parte da geração pentecostal, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, porque eu vou sair pegando fogo. Abraça ele e diga, recebe, recebe. Adora, 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 adora. Continue adorando, continue adorando, que o fogo está aceso. É só adorar. Aumenta a adoração, aumenta a adoração, que essa casa vai ser tomada, sacudida pelo poder da glória de Deus. Recebe poder agora, recebe autoridade agora, recebe batismo com o Espírito Santo agora. Você que quer receber esse poder, você que quer receber essa autoridade, sai do teu lugar, vem para o altar, que nós queremos orar pela tua vida. Se você quer fazer parte dessa última geração, sai do teu lugar e diga, eu quero algo extraordinário na minha vida. Cadê os jovens que querem ser missionários? Cadê os jovens que querem ser obreiros, pregadores? Cadê os homens e mulheres que já tiveram o coração ardendo em chamas, que por algum motivo se esfriou? O fogo de Deus está aceso sobre esta casa. É noite de renovo. Sai do teu lugar. Conhecer mais de ti. Espírito vem.